Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Vamos juntos prestar culto a Deus em diferentes momentos, em diferentes lugares, mas todos querendo adorar e buscar a presença de Deus. Refletir a respeito da sua palavra. Ele é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele está em todo lugar, por isso Ele está também aí com você, onde você estiver. A palavra de Deus nos diz: poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Declara o Senhor. Não sou aquele que enche os céus e a terra? Declara o Senhor. Deus está em todo lugar e vê todas as coisas. Ele conhece nossos pensamentos, nada podemos esconder. Ele conhece nossas necessidades, nossas angústias, mas também conhece nossas incoerências e nossos pecados. Coloque agora diante dele os seus pensamentos com transparência, abra o seu coração, renda-se a ele em oração. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com a consciência de que não existe nada, Senhor, que possamos esconder. Tu conheces o mais íntimo do nosso ser. As nossas motivações não são ocultas a Ti. Por isso nós, em reverência, em humildade, nos confessamos, Senhor, que tropeçamos, que muitas vezes, em palavras, pensamentos e ações, nós desagradamos, nós desonramos o Teu nome e queremos pedir que Tu, em misericórdia, manifeste, Senhor, mais uma vez Teu perdão a cada um de nós. Assim oramos, assim pedimos, por Cristo Jesus. Amém. Deus vê tudo, sim, conhece tudo. Mesmo conhecendo nossos pecados mais profundos, Ele manifestou sua graça, Ele decidiu estender o seu perdão por meio de Jesus. Ele nos chama ao arrependimento e à novidade de vida. Na carta escrita por Paulo ao seu ajudante Tito, nós lemos: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Jesus se entregou por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Também sobre cada um de nós essa graça é anunciada. Jesus nos purifica quando reconhecemos nossos pecados e buscamos o seu perdão. Ele nos convida a uma mudança de perspectiva, uma vida dedicada à prática do bem. Que Ele nos capacite e nos inspire a cada dia.
Fazia parte das práticas de Jesus ir a lugares tranquilos para colocar-se na presença de Deus. Podemos acompanhar nos evangelhos Jesus orando, por exemplo, nos montes, no Getsêmani ou em outros lugares desertos. Em algumas oportunidades ele faz isso sozinho, outras vezes leva consigo alguns dos discípulos, os mais íntimos. Pedro, Tiago e João foram convidados por Jesus para alguns desses momentos. Especialmente um deles, queremos ler hoje a partir do relato de Marcos. Ele diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro sobre a terra seria capaz de branqueá-las. Apareceram diante deles Elias e Moisés conversando com Jesus. Jesus, em sua humanidade, em seu corpo de carne e osso, por um momento deixa transparecer sua identidade divina. Ele brilha tanto que as comparações são insuficientes. Ao olhar de Pedro, nada nesse mundo, nada do que ele conhecia, poderia gerar tal brilho. O texto não explica como Pedro reconheceu os 2 homens que estavam ao lado de Jesus, como ele sabia que eram Elias e Moisés. Talvez a conversa entre os 3 tenha denunciado suas identidades. Mas quem são Elias e Moisés? Por que esses homens estão ali diante de Jesus naquele momento tão sublime? Elias foi um dos profetas, talvez o mais poderoso dos profetas do relato bíblico. Viveu experiências únicas, intensas. Confrontou reis maus em Israel. Viveu ali, profetizou entre os anos 874 e 852 antes de Jesus. Por meio desse Elias, Deus trouxe seca por 3 anos e também fez descer fogo do céu. Moisés enfrentou o grande e poderoso faraó do Egito, libertando o povo da escravidão e conduzindo-os até a terra prometida. Por meio de Moisés, Deus enviou pragas ao Egito, abriu o Mar Vermelho para que o povo pudesse fugir dos soldados egípcios. Moisés foi também quem recebeu de Deus as leis que organizaram toda a sociedade e a religião desse povo de Israel. Elias e Moisés são referências muito fortes na história do Antigo Testamento. Personificam a lei, Moisés, os profetas, Elias. A lei aponta para o sacrifício substitutivo perfeito. As profecias anunciam um profeta, um grande profeta, ainda maior que Moisés, que seria também rei, reunindo o povo, estabelecendo justiça, paz para sempre. Elias e Moisés, e também todo o relato bíblico, apontam para esse Cristo, o Messias. Jesus é esse Cristo prometido. Ele cumpre toda a lei. Ele a cumpre na sua vida e na sua morte. Em sua vida, encarna os preceitos, os valores contidos nessa lei de Moisés. Sua prática de vida manifesta a essência dessa lei, que é amor. Na morte, Jesus se torna o sacrifício substitutivo perfeito e definitivo. Se torna o Cordeiro sem defeito, que toma nosso lugar e leva nossos pecados, para que possamos desfrutar do perdão e da presença de Deus. Jesus encarna também o pleno cumprimento das profecias. As profecias que anunciavam o Messias, a vinda desse rei sem igual, ungido de Deus. Ungido, na verdade, é o significado das palavras hebraica Messias e grega Cristo. Ele, Jesus, é aquele que vem com o poder do Espírito e com sabedoria divina ensina o caminho, conduz o povo de volta para Deus. Foi isso que Jesus fez, manifestando o poder de Deus por meio dos seus milagres,
ensinando os valores desse reino, que é reino de Deus. E agora ali diante de Pedro, Tiago e João, Jesus brilha. Ele concede a esses 3 homens um vislumbre da sua glória e da sua divindade. Essa é a primeira e principal razão da experiência que eles estão vivendo. É isso que Deus deseja. Ele quer revelar Cristo. Também assim acontece em qualquer possível experiência da presença de Deus que eu e você possamos vivenciar. Quando Deus deseja manifestar sua presença, Ele dá evidência, Ele mostra a sua beleza, mostra a majestade e a justiça que estão reveladas em Cristo. A experiência fortalece nossa reverência, nossa fé, nossa dependência, aumenta nosso amor por esse Cristo, que é misericordioso e perdoador. O texto bíblico continua mostrando agora as reações dos discípulos. Então Pedro disse a Jesus: Rabi, que bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Em seguida apareceu uma nuvem que os envolveu, dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. A possibilidade de estar na presença de Deus é fruto unicamente da sua graça e da sua misericórdia. Os relatos bíblicos, via de regra, a reação daqueles que experimentam esse vislumbre, a reação é susto, é assombro, é sensação de inadequação. É a consciência de que em nossa humanidade nós não estamos preparados, não temos condição de estar na presença de Deus, de subsistir diante da sua glória. Mas Ele ainda assim nos recebe e acolhe. Ele mesmo nos insere nessa sua presença, por misericórdia. Não é nosso mérito que nos coloca ali. Moisés e Elias, da mesma forma, haviam experimentado essa presença de Deus, e com esse mesmo impacto, a Elias é permitido ver Deus como que pelas costas, em meio a um vento suave. E ainda assim, Elias precisa esconder o rosto. Isso acontece quando Elias estava em profunda crise, uma crise que poderíamos comparar a uma depressão. Ainda assim, Deus o encontra. Moisés tem a sua experiência com Deus por meio de um arbusto que queima e não se consome, uma experiência ao mesmo tempo de atração e de susto. Mais tarde encontra Deus também no monte. E a história bíblica diz que ele inclusive volta com o rosto brilhando, carregando ainda algo daquele resplendor divino. Mas esse mesmo Moisés antes havia assassinado um egípcio, havia fugido, escapar da condenação. E agora Pedro, Tiago e João estão ali experimentando esse mesmo brilho, brilho do qual provavelmente ouviram falar desde a sua infância. Eles ficam assustados, eles sabem que a misericórdia de Deus é a causa deles não serem consumidos ali, naquele exato momento. Conforme nos diz a palavra do profeta Jeremias. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Estar na presença de Deus é um grande presente, um presente não merecido. É possível porque Ele nos concede misericordiosamente. Pedro, apavorado, não sabe o que dizer, mas ao mesmo tempo a experiência é boa. Ele deseja permanecer ali, ele quer prolongar aquele momento. Mas esse não é o plano, né? Esse não é o propósito. Deus deseja afirmar a autoridade do Filho, manifestar o seu amor por ele,
para que aqueles discípulos saibam quem Jesus é. Nele, nesse Jesus, se cumprem a lei e os profetas. O reino de Deus está sendo manifestado entre os homens, na pessoa desse Jesus, o Rei. Para os discípulos, aquela experiência faz parte de algo muito maior. Está inserida no processo de ensino de Jesus com aqueles homens. Eles ainda não entenderam, mas em breve entenderão. Assim também nossas experiências com essa presença de Deus fazem parte, na verdade, de uma jornada maior. Nós estamos aprendendo a reconhecer Jesus como nosso Senhor, como Deus em nossas vidas, e a cada experiência, cada uma dessas experiências nos ajuda nessa trajetória, nesse aprendizado. Mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo, mesmo quando nós não conseguimos responder adequadamente à fala de Deus, ainda ali Jesus está nos conduzindo, está conduzindo nossas vidas e moldando o nosso coração para que o seu amor e a sua misericórdia sejam manifestados em nós e através de nós. Mas a experiência em si é passageira. A sequência do texto bíblico nos ajuda a entender melhor. Diz assim: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dentre os mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dentre os mortos. Não era ainda o momento, diz Jesus, de testemunhar isso que eles tinham visto. Na verdade, Jesus precisa primeiro concluir sua missão redentora. Ele tem diante de si a cruz e a ressurreição. Os discípulos estão ali testemunhando o que acontece no ministério de Jesus, mas só depois, com o auxílio do Espírito Santo, é que serão capazes de juntar essas peças. Eles estão, na verdade, sendo preparados como arautos do amor de Deus para o mundo. Eles são aqueles que vão manifestar o perdão e a graça encontrada em Cristo, encontrada na cruz. Mas até aquele momento a cruz ainda não havia sido erguida. Eles não fizeram a relação, não conectaram a história de Elias e de Moisés com a história de Jesus. Elias também foi perseguido pelos reis de Israel. Moisés foi rejeitado pelo próprio povo, que murmurou contra ele, murmurou contra Deus. E assim também Jesus precisa ser perseguido, rejeitado pelas lideranças judaicas e pelo povo, morrendo na cruz para definitivamente aniquilar o poder do pecado. Por isso, eles não podem permanecer no monte, porque a missão de Jesus está lá embaixo. A experiência do monte fazia parte do preparo, mas também para os discípulos a missão está lá embaixo. Eles demoram para compreender o plano da redenção, mas quando finalmente no Pentecostes eles sentem essa presença de Jesus por meio do Espírito Santo, eles também experimentam capacitação, força para sair pelo mundo testemunhando a respeito desse rei e, inclusive, enfrentando todo tipo de perseguição e sofrimento por amor a esse Salvador. Importante ressaltar que depois da cruz, da ressurreição de Jesus, a experiência com a presença de Deus recebe ainda novos contornos. O Espírito de Jesus vem definitivamente habitar naqueles que creem. Jesus tornou isso possível quando nos concedeu o perdão e levou nossos pecados na cruz. Por seu sangue derramado nos perdoou, nos tornando aptos, dignos, agora sim, da sua presença. Presença constante. Mas a nossa percepção dessa presença não é constante. Por vezes, sim, Deus rompe nossas distrações e se faz perceber.
Mas nesses momentos também eu e você precisamos lembrar que a presença dele em nós tem um propósito. Ele mexe conosco para que possamos cumprir a missão que nos foi confiada. Precisamos, por assim dizer, descer do monte para enfrentar o dia a dia, a vida real, as dificuldades, em favor daqueles que somos chamados a abençoar. Nossa missão é aqui, no mundo real, aqui embaixo, no dia a dia, no ordinário, no rotineiro. Aqui onde às vezes não temos essa percepção tão clara da presença de Deus. Aqui onde existem lutas, tentações, perseguições, sofrimento. É aqui nesse mundo que servimos a Jesus e anunciamos que Ele é o Messias, o Rei do Universo, o Redentor da humanidade, nosso Senhor e Deus. Pedro, Tiago e João não entenderam a experiência e não entenderam também essa fala de Jesus a respeito da ressurreição do Filho. 6 dias antes, o próprio Pedro havia repreendido Jesus quando ele anunciou aos discípulos que fazia parte do ministério do Messias a morte. E a ressurreição novamente trazia esse assunto. Ressurreição pressupõe morte. A morte e o sofrimento não deveriam fazer parte da missão do Cristo, na opinião de Pedro. Jesus já o havia advertido, dizendo que ele não pensava nas coisas de Deus, ou não pensava da forma, do jeito que Deus pensa. Ele não percebia o mundo sob a ótica de Deus, mas sim com um olhar puramente humano. Sua percepção de sucesso, de vitória, eram triunfalistas. Não havia espaço para fraquezas. Na proposta divina, a redenção só é possível pelo caminho da fraqueza, da entrega e da morte. Para Jesus, morte na cruz. Para aqueles que seguem Jesus, agora vitória, sucesso e glória são sinônimos de rendição, humildade, serviço e arrependimento. Mesmo as mais impressionantes experiências com a presença de Deus nos conduzem nessa direção. Pedro vai entender isso mais tarde. Você tem sentido a presença de Deus? Tem conhecido sua majestade, sua beleza, seu amor, sua misericórdia, sua graça? Tem seguido esse Jesus também na descida do monte, por assim dizer, para testemunhar do amor de Deus aqui na rotina da sua vida? Nas próximas semanas estaremos vivendo o período da Quaresma. Na tradição cristã, esse tempo que antecede a Páscoa é reservado para a reflexão, a oração, o jejum, busca da presença de Deus. Quero desafiar você a engajar-se nesse exercício como um exercício comunitário. Nós queremos disponibilizar uma sequência de textos bíblicos, um para cada dia. Reserve um tempo, leia o texto proposto e dedique alguns minutos para orar e adorar a Jesus. Que o Espírito de Deus o acompanhe nessa experiência. Faça com que esses minutos sejam transformadores. Que possamos reconhecer Jesus, reconhecê-lo como Senhor do universo e das nossas vidas, cheio de glória, autor da salvação. Que experimentemos mais e mais do seu amor, da sua misericórdia e do seu perdão. Ele age e manifesta a sua graça de múltiplas formas, mas sempre em sintonia com sua revelação em Cristo e nas Escrituras. Que as experiências do culto comunitário, nesse tempo de Quaresma, e também dos seus momentos de oração pessoal, o capacitem, o fortaleçam para a missão que Deus confiou a você. Nós somos testemunhas do amor e do perdão de Cristo. Com Ele podemos enfrentar tudo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor tão grande, pela tua
salvação. Obrigado porque podemos perceber, conhecer a Tua majestade e podemos Te adorar, reconhecendo que Tu és digno de receber todo o nosso louvor. Senhor, que também possamos, na medida em que Te conhecemos e Te encontramos no dia a dia das nossas vidas, que possamos, Senhor, também descer do monte e ir ao encontro daqueles que necessitam também experimentar a Tua presença e a Tua glória. Que possamos ser instrumentos, que nos empenhemos, Senhor, na missão que o Senhor nos confiou. Assim oramos e assim pedimos, porque reconhecemos que sem a Tua força, sem o Teu agir em nós, sem o Teu Espírito, nós nada podemos fazer. Mas contigo, tudo podemos enfrentar. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em Cristo. Amém. Nós queremos ainda lembrar que se você tem filhos ou netos com idades a partir de 12 anos, é tempo de inscrever essas crianças no ensino confirmatório. Você pode fazer isso por meio da secretaria, com a Vanessa, faça contato. Qualquer informação também que você desejar, fale com ela, faça contato. E assim nós juntos queremos servir melhor a Deus nesse lugar, nessa cidade. Que Deus o abençoe, que Deus cuide de você e da sua família. Amém.